Pronto. Ainda grava, que chique. Esse Zoom é tudo de bom. Eu acho que eles Tô aprimoraram gostando, cada até para vez as mais. reuniões, assim, se não tem esse tempo todo. Tem Zoom para 300 pessoas, imagina. Olha, beleza. Esse só tem 100. Bom, Então, vamos começar? Bom, Quem quer falar primeiro? Quer que eu fale? pode falar. Uai, Vânia, a ideia do jornalzinho foi sua? Na verdade é o seguinte, eu tenho uma amiga que mora que tem casa no Canto das Águas, é um condomínio aqui perto de Belo Horizonte, em Rio Acima. Esse condomínio também ele já é mais antigo, é um condomínio muito bem estruturado, e eu tenho uma amiga que um mora dia, lá também. um dia ela me apresentou, ela me mostrou quando eu mudei para aí, né, quando eu fui ter casa aí, né, no Tripuí, ela me mostrou o jornalzinho que circula lá mensalmente, lá no condomínio, que eu achei muito legal, e aí eu apresentei essa ideia para a Ângela. E a Ângela rapidamente topou e já, né, Ângela, já É. se empenhou aí de montar esse grupo para a gente poder estruturar melhor esse jornalzinho. Então, o jornalzinho é o seguinte: o objetivo dele, na verdade, maior, é passar informações sobre o que está acontecendo no condomínio, né? Então, coisas que podem, né, acontecer e que às vezes as pessoas, tem muita gente, eu sei que o condomínio, ele tem muita gente que mora fora, ou mesmo que more aí dentro, mas às vezes não interage. Então, assim, você ficar sabendo das notícias, né, do condomínio através do jornalzinho. E também passar dicas importantes, né? Então, por exemplo, eu nunca morei em casa. É a primeira vez que eu tenho uma casa. Então, Legal. todo dia eu sou abordada, né? Todo dia acontece coisas diferentes que no meu apartamento não acontece, né? Então, por exemplo, outro dia alguém veio me falar, tem que limpar a caixa d'água, né? Então, são coisas básicas, mas que eu não tenho essa preocupação aqui em Sua Belo casa é Horizonte. novinha ainda. Mas eu não tenho essa preocupação em Belo Horizonte, porque aqui quem faz é o síndico, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atentas, né? Para quem tem casa, tem que limpar a caixa de gordura, tem que. Enfim, são várias coisas que a gente não faz num apartamento. E aí eu acho interessante a gente dar dicas, colocar, né, dicas sobre isso, né, que a gente está Dica do falando. mês. Isso. Colocar curiosidades sobre o condomínio, né, a história do condomínio, que aí entra, eu acho que é a Rogéria, né, que pode nos ajudar. E também eu acho que um outro objetivo seria a interação mesmo entre as pessoas, né? Tá falando a mesma língua, porque uma Uhum. coisa, eu vejo assim, uma coisa é você estar no WhatsApp e aí ouvir cada um daquele jeito que cada um fala. E a outra é coisas, né, que o próprio condomínio pode dirigir de uma forma passiva, de uma forma tranquila, mostrando algum, né? E tendo essa possibilidade também de mostrar para o outro assim coisas interessantes e sem barulho. Então, eu acho que seria muito legal esse jornalzinho, né? Tá vinculado aí, né? A esse condomínio, mas aí agora a gente tem que estruturar como que a gente vai fazer, né? Como que seria, quais são os temas. Eu acho que tem que ter a questão, por exemplo, o modelo, né, do jornal, a edição, se as informações, se o jornal ele vai ser editável ou não, quem vai fazer isso, se a gente vai delegar, né, comissões ou uma pessoa, aí teria que, né, estruturar melhor. Posso falar? O que que
Deixa eu só, O... André, Fala. é rapidinho. É, a, ela não está presente, mas nós temos uma integrante no grupo que ela já havia se manifestado para poder criar a identidade do condomínio, Ele. né? Então, e ela nem está participando, que é a Mônica Alencar, né? E ela queria isso, criar essa identidade do condomínio. Eu acho que o jornalzinho também ele vai criar essa identidade, seria um dos caminhos, né? De nós nos conhecermos, nós sabermos, aí inclusive entra a questão da Rogéria, que é a proposta dela, e saber o que é que acontece aqui, porque é aquilo que a Ivânia falou. Acontece muita coisa e muita gente desconhece o que tem, o que acontece, as notícias, né? Então, vai ser uma forma mais uniforme dessa notícia As chegar para notícias, todo mundo, né? Sem É, aquele as telefone notícias sem são fio. muito... Fulano me falou, que falou, que falou, o que aconteceu. Então, tá ali. Da mesma forma que a notícia é passada, a minha ela é passada para todos. Então, acho muito interessante. A vantagem dele ser eletrônico, que eu achei, é não gerar lixo, né? isso. Não ficar acumulando, já que ninguém tem essa paciência mais hoje. Eu amo papel, né? Mas nem todo mundo gosta. Eu tenho saudade daquele jornal assim de abrir. Esse eu gostava muito. Parei de assinar porque pararam de entregar aqui. Como quando parou de entregar, não teve jeito. Mas essa forma. Então, a Mônica Alencar, ela manifestou isso para mim, esse desejo de criar uma identidade do condomínio. E aí, diante desse desejo dela, com a proposta da Ivânia, falei, casou, tanto é que ela está fazendo parte lá do grupo, né? E a ideia é essa, é fazer com que todo mundo se conheça e saiba o que está acontecendo e aproximar todo mundo mais, né? A Mas é minha criar a ideia, identidade do é, condomínio. Pronto, a minha passei a fala. ideia era fazer o projeto gráfico, né? O projeto gráfico que o Guilherme até me mandou para mim o programa, só que eu não sei abrir ele, então Gustavo, em final de semana, ele instala para criar o projeto. E aí depois eu tive pensando, eu ia fazer em forma de jornal mesmo, folha grande, aquele negócio todo. Depois acho que fica melhor fazer tipo um catálogo da Natura, um quadradinho, uma matéria a cada 2 páginas, que aí fica mais tranquilo. Você tinha pensado em mais de uma página para o jornalzinho? Muitas. Você acha que tem assunto assim para muito? Ó, por Sinto muito, o exemplo, Tem, pessoal não lê, sinto muito. não, olha, não, eu tinha pensado numa folha assim, normal, igual o projeto que a Ivânia apresentou, que é tudo Sim, bem um compacto. A4. Vocês chegaram a ver? Todas chegaram a ver o não, jornalzinho? Eu mandei, não. tá lá Ah, o no seu, grupo, você me ajudou. eu vi. Em alguma coisa assim parecida, porque aí você tem a notícia. E detalhe, se a gente coloca 2, 3, 4 páginas, haja Não, notícia para não. todo mês, né? Não, mas Então, aí cada que tá, mês a por gente coloca exemplo, uma coisa. o pessoal do livro, eles estão lendo o livro, então a gente pode colocar isso, livro, e coloca, e alguém que estiver lendo vai discutindo aquilo, tem problema nenhum. Outra coisa que fazia o maior sucesso no jornal era a imagem da semana, que vai ser a imagem do mês. Uma foto bonita e um textinho embaixo. Pode Bom, ser foto de maritaca, do que for. E ainda para isso não acho falta. compacto mais interessante, assim. Eu leria o compacto, né? Enquanto você está esperando alguma coisa no intervalo, eu leria o compacto. Ah, Voto pode meu, ser mas também. tudo bem. Agora, outra coisa, no cabeçalho que a Almadiva fez, ele tem um problema, porque vocês escolheram o nome Nosso Tripuí. E aí tem Bom, a não sei. logomarca do Não, lado, notícias do Notícias do Tripuí. Tripuí. É, O problema é que tem, um pertinho do outro, tem 2 Tripuí escrito. pois é, por isso que eu tinha posto a administração. Eu acho que todo mundo conhece, quem é daqui sabe que é do Tripuí, e não tenho.
Mas bota a logomarca, gostaram mais da logomarca. Não, porque a Fiz logomarca um eu monte tinha. eu fiz uns 10. A logomarca eu tinha pensado em colocar junto com a editorial, lá embaixo. Marquinha, quem vê projeto de quem, diagramação de quem, revisão, essas coisas. Que Eu aí entra também acho que pequenininho. ficou, além de tudo, a logomarca do Tripuí ela é muito apagada. É azul clarinho com verde, todo, não tem uma cor. Não, mas é porque aquilo ali, a imagem real dela, ela é bem colorida. É, Não é aquele do- azulzinho é, sujo que está lá, não. eu peguei do site daqui, porque não Pois é, tinha, né? né? Outra coisa, a gente precisa primeiro escolher o nome, porque na enquete que a Ângela voltou, está empate. Não tem, Eu Mas tinha. acabou o Notícias do Tripuí tendo 3 votos, né? oi? Assim, Porque aqui não está, não. Então, eu queria só colocar uma coisinha, é o seguinte, porque Tripuí, gente, tem o Tripuí ali do restaurante, tem a mata do Tripuí, que fica atrás do restaurante Tripuí. Então, eu acho que para dar mais identidade ao jornalzinho, deveria ser notícias do nosso Tripuí ou notícias da paragem do Tripuí, porque senão a gente vai ficar com uma identidade complexa por aí. É só uma sugestão, tá? Eu faz até concordo. sentido mesmo, né? Eu tinha esquecido desse Porque, na detalhe. verdade, o jornal é para os associados, né? Então, assim, se a gente põe notícias do Tripuí, a gente esquece que lá fora tem outras coisas relacionadas a Tripuí. Então, é só Se uma sugestão. tirasse o Notícias e colocassem só paragem do Tripuí, Bacana também, né? bacana. Que aí Fica não Eu acho que interessante. a precisava gente tinha ter. que usar outra imagem, não a logo, né? Eu acho que pode E tirar uma deixava a foto, logo embaixo. por exemplo, eu acho Deixa eu muito mostrar aqui bonito alguma aquela coisa. região, aquela onde está o escritório ali é muito bonito, né? É, Então, tirar uma Foi foto essa ali que eu que botei. Eu não sei se identifica, você viu. né? Outra coisa que era interessante, no jornal do lado direito em cima, ele tinha sempre uma fotozinha. Então, a gente pode usar essa foto de imagem do mês, alguma coisa assim, com uma legendinha, que aí isso vai ser sempre trocado, bom, para não o ter que 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 eu usar tinha, os assuntos mesmo, que de repente entra até nisso. Então, vamos por parte primeiro, Ângela. Então, vamos É, decidir. Nome do jornal, primeira coisa. O nome do é, jornal. Decide o nome do jornal, decide quantas páginas terá, se vai ser compacto. Eu acho que quanto menos papel, melhor. eu E também se for uma, acho. se for uma folha só frente e verso, e A claro que as Ivana, partes mas ele vai serão ser digital, é, ele é Ele mas só vai ele, ser digital. ele vai ah, ser o da digital. Ivana tem muitas páginas, agora que eu vi, tem 6 páginas, né, Ivana? Não, mas Ela postou. na verdade, eu acho que não chega a ser. Será que chega a ser página aqui? Pode ser. 6, eu vi aqui são 6. Eu acho Ah, que é é, formato A4 que está aí, não é? é. É, Mas mas é bacana. O da Ivana, se não me engano, tem até propaganda de patrocínio, um monte de coisa, não Sim, tem? Se não me Tem, engano. tem Que o não, tem nosso não vai não. ter, o nosso não vai ter, Tem né? O não, nosso até que não tem eu, Tem não. não, eu tem tinha não. Eu colocado a acabei de proposta mandar. de ter. Eu acabei de mandar para vocês aí no Mandou aqui. Ah, tá, grupo. tá. Depois Se eu vocês vou ver, então. quiserem até abrir aí agora e dar uma olhada, porque aqui Aham. tem. Na verdade, ela começa assim, ele começa dando falando sobre a questão, por exemplo, igual ele colocou aqui nesse editorial, ó, a segurança sempre atualizada. Aí fala um pouco da segurança lá, a trilha de todos, falou um pouco sobre a trilha lá que eles fazem, né, de caminhada. Depois ele falou sobre a CIPA e o CIPAT, que eu acho que alguém visitou lá e fez alguma.
Aí tirou foto e né? Eles colocam as fotos. Aí depois colocou lá, IGAM, mudanças na cobrança da taxa. Aí deu essa notícia. Workshop sobre compostagem doméstica. Então, tanto Querem das águas que eu de coloque mão. aqui na tela e fica melhor para todo mundo ver. Ah, então pode ser. Eu acho que é bom, né? Pode. Deixa eu só achar aqui. Você mandou para mim Eu também. mandei, acabei de mandar uma diva lá no grupo, No no grupo, grupo, Jornal do Tripuí. jornal, né? Tá. É. Aí ele fala aqui do workshop que vai ter, né, de compostagem, depois fala inverno, período propício para as manutenções, aí fala da manutenção, né, de calhas, de tal. E aí depois ele vem como o chamado de pílulas, que seria tipo dicas, né? É. Telefones, a missa, Santa Missa, igual aí, aqui, aí no condomínio eu sei que tem missa, então missa tal dia. Aí Eu fala fico aqui pensando que o primeiro jornal, claro que ele vai ter um editorial diferenciado, porque vai falar para o condomínio, vai falar para os associados, porque da ideia do Apresentação, né? jornal, da gente conhecer melhor uns aos outros, de estarmos mais interagidos socialmente, enfim. Então, o primeiro jornal, seja ele digital ou papel, não sei, parece que digital é bem melhor, né, Ângela? Não Eu produz acho melhor lixo. porque as pessoas. Não, e hoje todo mundo trabalha com essa ferramenta, É, né? Não tem jeito. Então, eu acho que o primeiro devia ser isso: fazer o editorial falando do porquê do jornal, por que foi sentida essa necessidade, enfim. E aí, como é o primeiro, escolhe uns temas, né? Claro que todo mês a pauta vai ser diferente. Então, por exemplo, quando tiver o passeio, quando tiver a trilha, quando tiver o festival de picolé, quando tiver a festa de julho, cada mês a gente vai ter coisas diferentes para falar, mas que eu gostaria, e é uma sugestão minha, de ficar pautas constantes, que eu fico muito preocupada, a nossa fauna, a exato. nossa flora. Hum? Isso é muito preocupante, porque eu tenho observado que tem chegado moradores no condomínio querendo exterminar bichos, animais. Exatamente. E isso é muito perigoso, isso a gente não pode deixar passar. A gente tem que lembrar toda Exato. hora que quem escolhe viver num condomínio que tem mata, ele sabe que para o resto da vida ele vai conviver com esses bichinhos, que eles já estavam aqui. Nós é que chegamos. Então, a convivência tem que ser de paz e de harmonia. Não pode Exato. sair por aí matando gato, matando cachorro Ó, e dando paulada em gambá, em não sei o quê, enfim, não é por aí. Eu estou muito preocupada com isso. Eu achava que devia ser uma pauta primeira. Depois a questão da nossa fauna, da nossa flora, que é muito linda, para que as Exato. pessoas que venham a construir entendam que não é preciso passar o trator em e tirar tudo, não. Quer dizer, é Não, e consciência. Você vai pior. formando a consciência das É, pessoas, né? exato. A E água detalhe, nossa, a nossa cascatinha. Então, eu acho que tem assuntos que deveriam tem. estar sempre pautados, porque são É, assuntos que nos. Agora, os assuntos sociais, eles vão mudar de acordo com o que vai acontecer. É um curso da alma diva, é uma massagem terapêutica, é um patchwork, não é? É um workshop, alguma coisa assim desse tipo. Vai fazer uma trilha, vai ter um festival de poema, de canção, vai ter o clube da leitura, que provavelmente vai ter que fazer. O clube de leitura, eu estou doido para começar. Eu acho que é muito interessante, porque interage a gente, já e hoje em dia começou. eu não vi ainda não. Já Nós começou? já tem livro para ler, já vai Não, eu discutir já no estou dia em lendo. abril. É, Que a discussão é em abril. é, Então, eu acho que o primeiro número desse jornalzinho tinha que pensar isso. Quem que vai fazer? O nome é esse, quem vai ser o editor do jornal?
Quem vai fazer o editorial desse primeiro jornal? E aí as pautinhas, porque ele é o primeiro, ele é o que vai fazer levantar a atenção de todos nós associados. E aí todo mês as pautinhas vão mudando, né? Que vai ter muita coisa interessante. Por exemplo, aquele festival de fotos, Ângela, que nós fizemos, aquilo foi lindo, né? A questão de quem ama passa Aham, a cuidar, né? Quem conhece o exato. lugar e ama passa a cuidar. Essa questão, Rogéria, da fauna, por exemplo, nós temos aqui, eu até pedi a Josiane que providenciasse, tem a foto de um veado que vinha ao Pois cascatinho é, para tomar água, né? ele está Então, um sumido. veado lindo, e depois, assim, as construções foram crescendo, ele deixou de aparecer, não se vê há algum tempo. Tinha É. raposinha, Ah, eu Não, tem tenho um tinha os Tinha gato. arara, da macacos, Siriema aqui. tinha Tem tinha os o lobo, gato, que é o chamado gato, bugio, tinha um não, macaco bugio. morisco, se não me macaco engano. bugio ficava na É, cascatinha, eu ia lá, eles estavam lá, eles isso. sumiram, Então, à desapareceram. medida que a gente aborda um animal, do mês, por exemplo, aí fala um pouquinho dele, dos hábitos, Isso, e isso, se já tivermos como apresentar uma foto dele, acho isso, interessante. Da fauna, a mesma coisa, da importância da isso. fauna. Isso E que você está tanta coisa falando linda. na diretoria, a gente já tem presenciado isso. A Secretaria de Meio Ambiente tem permitido que cheguem e passem o trator nos terrenos sem conhecer o terreno, sem saber que É, espécies estão sendo derrubadas. Então, uma coisa que a gente vai ter que rever, porque nós fomos olhar a documentação de quem estava derrubando, tem autorização para derrubar tudo. pois é, Gente, não pois é. justifica, mas você vai plantar até que aquilo que você vai plantar produza frutos, não faz sentido. É, Então, são essas coisas, à medida que você desconhece, você não valoriza. À medida que você for isso, conhecendo, for tomando conhecimento, passa-se a valorizar, cria-se essa com certeza, identidade. E aí, com a certeza. questão da compostagem é importantíssima, diminui a quantidade do nosso lixo, né? E até a Com questão a do mau ideia cheiro. a ideia da nossa horta comunitária, Ângela, que não é de hoje que a gente fala Ai, disso, meu Deus do céu! Uma hortinha comunitária linda, que que exato. todos Os podem comprar. Pois pomares é, nas áreas institucionais. Então, ideias tem nós temos muita. À medida que a gente muitas. puder ser É, divulgando isso, acho bacana. Então, no dela aqui, fala assim, ó, fala da segurança, trilha É que o de todos. bote aqui é porque vocês estavam discutindo, eu não coloquei. O quê? Aí, Ah, tá. ao Isso. jornalzinho. Aham. É. então, é Aí, olha segurança, fala de um pouquinho de cada trilha, coisa. cipa, Vou colocar meu celular perto. O legal é que eu acho assim, ele fala do que aconteceu e fala do que está para vir, né, para vir, qual a Aham. Isso. programação do que pode ter, né, olha, de esse aqui é legal demais. A Workshop, compostagem, né? né? Nossa, Eu isso é ótimo. isso eu acho que a gente precisa realmente. E detalhe, nós também temos associados com várias experiências, né? Com várias formações diferentes. E de repente você chamar um associado, ele se apresenta, ele pode dar uma dica de alguma coisa na área que ele trabalha, né? Ó, Seja lá do que for excelente. interessante para a maioria. Eu acho bacana isso, né? Ivane, Nós olha, temos isso aqui para associados. quem Certeza. mora em casa, viu? Olha lá, tá É, vendo? Quem mora em casa. Com aham, Principalmente certeza, se aqui tem muita dentro, árvore. Aqui em casa, é, aqui, é, aqui Tem, dentro tem muitos artistas, gente. Tem tem artista também. plástico, tem marceneiro, tem arquiteto, tem tanta gente Isso, bacana, até tem poeta, tem receita também, receita escritor, tem bacana. gente que faz comida, faz bolo, faz não sei tem o quê. gente que é Então, isso chefe tudo é aqui, né? pautinha. Tem chefe. Isso é Olha, muito ó, bacana.
Fora artesanatos, né? Habilidades manuais, crochê, tricô, bordado, costura, Patchwork. muita coisa. Essa horta lá, sabe como que ela funciona? Essa Hum, horta é o seguinte: eles pagam uma pessoa para cuidar da horta, eles pagam um rapaz só para cuidar dessa horta. E aí, o associado, ele vai lá e ele compra, ele, em vez de, ele compra, mas por preço muito baixo. E esse valor que paga o funcionário, que compra sementes, que compra os Ótimo. adubos, adubos, entendeu? é Esse ótimo. dinheiro é para aplicar na própria horta. Não é um dinheiro que é para outros fins. Então, É Aham. só para horta, só para isso, horta. aí você vai lá na hortinha, então, por exemplo, a gente vai lá, a gente chega lá, vai lá na hortinha, compra algumas coisas, coloca na conta do associado e, Isso. e ele já vai direto para o boleto lá na hora de pagar o condomínio, aí você tem Paga no boleto. paga no Ah, que É boleto, ótimo. ótimo. entendeu? Isso E, é Interessante. ótimo. e Aham. funciona muito bem, gente, funciona muito legal, é muito Nossa, bacana. meu sonho de consumo aqui dentro é essa horta. E Eu, a- tem aquele nossa, espaço, sabe, até na nossa rua, né, uma diva, ali naquele Pois terreno é, ocioso, ali poderia fazer uma horta. São áreas institucionais que a gente tem que pedir, na verdade, permissão à prefeitura para usar, mas não, nada impede, porque são mas várias a áreas nossa, institucionais. Aqui na rua de casa tem uma, então essas áreas institucionais seriam destinadas para a construção de escolas, quadras, postos de saúde, que a gente sabe que a prefeitura não construiria aqui. E a gente poderia pedir a permissão, porque não são nossas, mas para fazer esse uso delas, né? Então, uma uhum, área, eu tinha pensado numa área institucional para compostagem, para produzir o adubo para a própria horta, aham, outra para a podia ser horta, na horta, pomar, né? É, né? Bacana. É um sede, que tem um né? pé de mangueira ali, né? Tem uma mangueira. É esse mesmo. Aham. Só que E ele essa tem um não é relevo. institucional, essa é do condomínio. Esse terreno é do condomínio, pelo menos foi o Eu que acho que não, porque nós pedimos a é. relação, não consta ele. Acho que é Ele institucional. tá, eu só estou falando isso porque da outra vez ele estava na lista até para vender, como não Eu posso até apurar, porque eu pedi a relação de todos os que eram da associação e aham, ele não está relacionado, infelizmente. E é um excelente terreno, né? Ele é é plano, então para ótimo, É, fazer, né, para fazer uma horta é excelente. é é. maravilhoso. Pronto. Mas enfim, olha, bacana. E o dela tem 6 páginas, tá vendo? Olha aí, tem telefones úteis, então, por exemplo, telefone de toda hora o pessoal pergunta no grupo, né? Telefone de portaria, telefone de algum lugar, Aham, né, assim, Uhum, que a gente pode, né, precisar, né, para um pronto-socorro, sei lá, alguma coisa assim que a gente utiliza bastante, né? uhum, aham. Horário dos ônibus, Horário de isso, ônibus, excelente. é. né? isso. E ele é Essa simples. ideia é ótima. Eu falo assim que a edição dele, o formato dele é bem, não tem nada de muita coisa, é só, né? Ele é bem limpo, né? Aham. É E olha que simples. até 6 páginas eu estava achando que ele era bem mais compacto. Não ficou cansativo. E tá numa letra, num tamanho bacana. E Isso. porque também é pequeno, E não os é uma assuntos leitura também, grande. os assuntos interessantes, né? Exato. É. E a Aham. leitura Para ler rápida, tanta né? De leitura coisa, né? rápida. É, exato. Achei É, bacana. André receita. sumiu. Não, tô olhando. Ah, tá, entendi. Ah, achei que você tinha saído. Não, tô aqui pensando. Mas isso é Falando bacana, nisso, assim, sabe? Agora uma pergunta prática. Quem que vai redigir? eu Ou não. quens que vão redigir, né? Então, cadê a Rogéria? A Rogéria, nessa criação da identidade do condomínio, que era uma coisa, eu sou professora, né? Era uma coisa que eu já tinha observado. Essa geração mais nova, às vezes até alguém mais Posso antigo também, não interromper? sei, pode.
porque fica melhor para a gente se... É. O que que acontece? Ela não conhece, por exemplo, quem foi Marília de Dirceu, que é um do nome das nossas ruas, né? Das nossas alamedas. Ah, é uma boa essa. Quem é o ouvidor? Aí, por isso entra a Rogéria, que é historiadora, né? Porque é interessante saber Alameda Aleijadinho, quem foi Aleijadinho? Quem foi E é Chico muito Rei? bacana, por exemplo, que o primeiro projeto de paisagismo foi Burle Marx que fez, gente. Pois Olha é. que interessante, Gente, todo né? Aham, mês Hoje se resta falaria pouquíssima sobre... coisa dele, mas É, o projeto é dele, ele foi convidado e fez o é, projeto, né? Então, exato, por que está relacionado à Inconfidência, o que tem a ver o Tripuí com a Inconfidência, enfim. exato. Essa parte para os Legal. meninos saberem, porque não sabem, ninguém é sabe, ótimo. a maioria não sabe, né? Então é Não, bacana isso, é legal. é uma das coisas interessantes, né, para se colocar, além dessas outras. Eu acho que compostagem tem isso, o fato de nós estarmos inseridos num corredor de Mata Atlântica, Um né, que tem bioma que ser de preservado, transição, né? Mata Atlântica, Cerrado. exato. Gente, Então, alguém pode me dizer o que é Tripuí? Eu não é sei. pedra Então, preta. Hã? É, É o quê? o significado indígena, Sim, mas é o quê? é o uma significado pedra. indígena, alguém falou que é pedra preta, mas eu não sei, não. E também não sei por que puseram Tripuí aqui, se era o nome antigo da fazenda, enfim, porque era uma fazenda enorme, era uma Eu li, fazenda gigante e talvez já tivesse esse nome, enfim, não sei. eu Mas li, isso é eu fácil li, da gente fazer pesquisa e descobrir. eu li Pois sobre é, isso. Fala que é uma pedra preta que eles encontraram no Rio. E, Bacana. e aí eles encontraram essa pedra, né? O Mas era rio o ouro preto? Era o ouro preto? na região de Ouro Preto, eles encontraram no rio uma pedra preta que mostrava, parecia que o rio tá, a cor da água estava preta. Aí eles descobriram que não, que era essa pedra. E depois, futuramente, eles descobriram que era ouro É ouro também. preto, por isso que ouro preto chama ouro. Quer dizer, foi isso que eu li, né? É. Aí a região ficou conhecida, aquela região ali ficou conhecida como Tripuí. Porque o nome indígena eu não sei, porque Ita é pedra. em Tupi-Guarani é pedra. Pois Então, é. mas isso é fácil da gente achar, não tem problema não. E Acho na que Estação podíamos Ecológica começar por Tripuí, isso, por né? exemplo, a Estação Ecológica Tripuí, lá fala, se você entrar no site da Estação Ecológica, fala que lá tem o rio Tripuí, e ela recebeu esse nome de Estação Ecológica do Tripuí por causa Porque do tem nome um do rio. córrego, É, o córregozinho, aí É veio o isso, nome. Agora, deixa eu falar, eu fiz umas anotações aqui, aí queria passar para vocês, assim, da ideia, né, que eu comecei a pesquisar aqui e achei interessante que poderia, né, estar nas edições, não só nenhuma, né, mas em várias, né, nas que a gente pode colocar. Então, eu pensei, assim, de colocar dicas, né, então, assim, dicas para uma boa convivência, que eu acho que isso é legal, dicas para o consumo de água, para compostagem, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, é, dicas de segurança, né? Como vencer o desperdício, né, no condomínio, a importância de cuidar do que é seu. Então, essas coisas assim que eu acho que isso a gente vê eu falo assim, a gente recebe isso com leveza, né? Eu acho que Aham. o jeito de todo mundo, né? Falar daquele assunto que às vezes a gente está falando lá no WhatsApp e todo mundo gritando, a gente vai ouvir com leveza. Isso. E aí eu coloquei aqui, aí assim, as dicas, por exemplo, da importância de limpar de limpar a caixa d'água, os matos, né? Os matos dos vizinhos lá, que às vezes está caindo em cima do seu
E essas coisas assim, eu acho que falando um pouco dessa importância, né? Por quê, né? Por que é importante isso e tal, a gente pode ir dando as dicas. Eu coloquei assim também uma parte de avisos, né? Que poderia falar sobre a missa mensal, né? Então, assim, tal data é a missa mensal, o dia do lixo reciclável do AMES, que eu nunca sei. Eu E aí também, nunca sei. pois é, os feriados que às vezes emendam e que não pode ter, né, que vai ser fechado para né, para o trabalhador, né? Que aí, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou sabendo que vai ser fechado, então isso é importante, né? Então, assim, aí eu coloquei também aí os eventos que, né, que seriam, né, aí entra, acho que a Abel, né, tá nesse lado aí dos eventos, então as datas comemorativas, se vai ter, né, comemoração, ou se já houve, o que que passou, né, o que que colocou. Eu coloquei assim também, aí, Ângela, eu pensei nessa parte, né, abrindo um parênteses, nessa questão, igual falar de compostagem, de trazer gente para falar no condomínio, né, dentro das suas habilidades, sua expertise, eu pensei da gente fazer, tipo, abrir um espaço, tipo, uma, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou toda semana, aí eu não sei, vocês é que, né, vão ter que ver, mas assim, ter, por exemplo, abrir um espaço para feirinha, é ótimo, eu não Feirinha precisar de seria lá de fantástico. Cachoeira, né? Ótimo, Né? Então, quem tem, por exemplo, igual eu vejo aqui que no condomínio tem essa feirinha já informal, mas assim, levar para ali e pra cada um participar. E aí ter, por exemplo, às vezes tem gente, tem professor de yoga que quer dar uma aula, convida para dar uma aula de yoga lá, fazer uma aula. Olha que delícia, acordar de manhã. Hoje tem yoga lá, 9 horas da manhã, uma meditação, né, Almadiva? Fazer uma meditação. É, Aí alguma palestra, né? Então, por exemplo, mesmo, né? Vou ensinar, eu sei sobre tal coisa, tal assunto, vou lá falar. Então, aí pode colocar no jornalzinho, tal dia, né? Fulano vai falar sobre isso. Eu acho que vai ter Aham. muito, né? As pessoas vão gostar demais disso e é um jeito da gente também trazer, né, essa interação, essa integração aí no condomínio. Aí eu coloquei também reportagens que a gente pode também trazer, falando sobre alguma coisa interessante, igual eu li aqui alguma coisa, tipo neuroarquitetura, né? A ciência do bem-estar, falando sobre arquitetura com a ciência, né? Neurociência. É, Uhum. Morar em condomínio, né? É a escolha de um modo de vida. Então, assim, é uma coisa que pode ser falado, né? Principalmente quando não tiver muito assunto assim, né? O que que é que eu vou buscar? Às vezes a gente pode pegar às vezes uma psicóloga que possa nos ajudar também a falar sobre esse assunto, né? E essa parte pode ser em forma de entrevista, Também, fica bem até que eu legal. divulgo o trabalho da pessoa É, também, né? Eu acho que tem isso. Aí eu coloquei assim, deixa eu ver o que mais coloquei, obras, o que é preciso saber. Por exemplo, obras, o que é preciso saber antes e depois de começar. A Isso é gente ótimo. começa uma obra aí sem saber nada, né? Assim, depois a gente fica sabendo, porque tem isso, tem aquilo, tem essa norma. Eu acho que é legal. Falar sobre o meio ambiente sempre, né, Rogéria? Sempre, sempre falar, com certeza. né? E nós temos duas pessoas ultra capazes e competentes, né? Um é o nosso amigo Otávio, né? E o Júlio conhece bastante, e tem o Homero também que conhece bastante. E a gente tem biólogos aqui dentro. Então, Tem. nossa, é muita gente competente nesse E eu acho que coletivo. todo Esse mundo, coletivo é maravilhoso, ele só precisa dessa interatividade, né? Uns conhecerem os outros, e falar do respeito de viver em coletividade, né? Porque nós estamos precisando disso aqui, tá uma falta de muito, Saber respeito respeitar as total. diferenças, sendo obrigada a muito. pensar como eu penso, né? Mas eu tenho que Mas respeitar respeitar, e se você tem que me respeitar, não respeitar, é? né? Mas eu acho que esse Ô, barulho Ângela, inclusive, hoje, as leis que estão sendo
é, elas agora se tornam oficiais e mais eficientes. Você, naquela reunião que você foi calada e o seu microfone foi desligado, você sabe que cabe um processo e agora é lei. Saiu hoje, agora é lei. Ninguém pode, isso chama abuso, tem um nome, são vários tipos de abuso que uma mulher sofre. Então, nessa Semana da Mulher, foi falado isso, e eu estou acompanhando, porque está tendo uma programação fantástica. Não sei se vocês estão acompanhando. Está maravilhoso, gente. Tem nas redes sociais todas. Eu estou acompanhando tudo. E eu lembrei de você na hora. Falei, gente, o cara, ele só perdeu pelo tempo. Porque se é um pouquinho para cá, a gente lascava um processo nele. Mas, enfim, passou, mas é só para a gente saber. Então, falar do câncer feminino, câncer de próstata, chamar a atenção, as vacinas para as crianças, para os bebês, para os nossos bichos, né? Os nossos Idosos, bichinhos. tá? Idosos. Nós temos então, é muita idosos coisa aqui bacana. que às vezes moram sozinhos, né? Isso. E que às vezes uma precisam atenção, ter né? uma atenção, exato. Uma visita, né? Levar uma coisinha, conversar, passar uma tarde conversando, buscar a pessoa, que às vezes a pessoa tem dificuldade, busca para interagir. Eu acho que essa ideia final é um louvor, gente, é uma glória para nós. Eu acho que vai ser muito bom. Ô, Ângela, Só não pode demorar muito, que eu sou. Não pode. Já estou ficando demorar assim. muito e quem vai fazer os assuntos a gente já sabe, acho que o jornal que a Ivânia trouxe que permeia aí a gente, que dá a visão para a gente do que seria um jornal coletivo, mas a divisão de tarefas é muito importante para ninguém ficar sobrecarregado, né? Ô, Ângela, eu andei pesquisando, eu achei até uma coisa interessante, que, assim, tem condomínios que até, assim, ó, a pessoa que muda, nova para lá, aí o condomínio, às vezes, manda umas flores, alguma coisa, assim, do condomínio, às vezes tem frutas no condomínio, leva umas frutas, uma cesta de frutas. Eu achei isso tão legal, você ser acolhida, imagina, você chega vai morar no condomínio, aí você já chega de gostoso, outra cara, né? É gostoso. Bacana. É legal. E De aí, repente pode até implantar aqui, né? pois é, são coisas fáceis de fazer, né? Não são coisas difíceis. E Pode tanta fazer fartura diferença. que tem todo mundo, né? Cada um pega um pouquinho, tá lá a festa feita. Exato. Mas eu também acho que todo mês, como a gente tem muita rua, ia ficar muito legal falar sobre cada um personagem, cada uma rua livre. Aham, eu também, está aqui anotado também, história das ruas, dos nomes das ruas, né, que a Rogéria se propôs a fazer, que eu acho que é muito legal. Então, a reciclagem, falar sobre reciclagem, tem muita coisa que pode falar, né? Eu acho que esse jornalzinho não vai ficar vazio Tem nunca. pano para manga demais. certeza. Aqui, como só nós aqui estamos participando, apesar de estar sendo gravado e será disponibilizado aos outros, a gravação, poderíamos fechar aqui com cada uma de nós aqui escrevendo um conteúdo, alguma coisa assim. Nós já temos, então, aqui cinco assuntos. Eu sou péssima para escrever. Eu também não sou boa para escrever. Mas Alma Diva, mas se você falasse, por exemplo, da questão de que você com que você trabalha, que é a questão de terapia, de repente uma dica para se controlar a ansiedade, né? Ou o que é que fica mais fácil para você, não fica? Sim, escrever. Então, cada um dentro da sua zona de conforto. Por isso que a Rogéria vai falar. Posso escrever receita. Posso pegar receita. Exato. Então, aí. Deixar. Já sai alguma coisa. Eu já dei aula de educação ambiental e ensinava a fazer compostagem. Então, compostagem para mim é tranquilo. E como eu tive que estudar para isso, achei interessante explicar para o aluno que
E fica claro para todo mundo aprender isso, que a planta, você não precisa adubar o terreno se a planta nascer e ela morrer ali, porque o nutriente que ela tira da terra, quando ela morre naquele local, ela está devolvendo para a terra. Tudo. Por que a gente tem que repor os nutrientes? Porque quando eu planto um alface e eu colho esse alface, ele tirou os nutrientes da terra, mas ele não vai morrer ali para devolver os nutrientes. Então, eu preciso recompor isso de alguma forma, né? Aí, na hora que você para desse entendimento, o porquê dessa necessidade, aí, ou seja, as sobras que eu pego dos alimentos, se eu puder voltar com eles para a terra, eu estou devolvendo os nutrientes daquilo que eu colhi para me alimentar. Então, é a forma que a gente tem que entender que não é só tirar da terra, eu tenho que devolver, ela me deu, agora eu tenho que retribuir de alguma forma, né? Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Os nutrientes estavam ali, me alimentaram, e agora eu tenho que devolver isso de alguma forma. E aí, como que eu posso fazer isso? Devolvendo a sobra dos alimentos que ali ainda contém alguns minerais que podem ser devolvidos, né? Então, eu acho bem bacana. Eu consigo fazer esse textinho, se for o caso da primeira compostagem. Depois a gente pode até dar aula lá na Ai, área de lazer. Eu Ai, faz amo um, fazer isso. faz um curso lá eu para serei nós. aluna. Eu faço, amo. Essa parte Eu eu gosto também bastante. você. Até composteira, assim, de balde, eu já sei fazer. É, Ótimo. quem não quiser comprar uma pronta, assim, a gente já sabe fazer composteira, desde que tem uma furadeira, você compra os baldes, tá tranquilo, e as etapas direitinho, porque é fácil. Ficou muito mais fácil para os alunos entenderem. Realmente, você tira o nutriente, mas se você não devolver, a terra ela vai ficar pobre, você está só tirando, né? E é uma forma de devolver. E isso, aí pensando na questão do condomínio como um todo, o seu lixo não vai ficar com mau cheiro, porque você não está depositando ali esses alimentos que vão gerar gases, né? É, Então, diminui seu lixo, o que é uma economia para o condomínio, e é um lixo que pode virar adubo, né? E a intenção é, numa dessas áreas institucionais, montar uma só uma composteira mesmo gigante, né? Onde nós possamos levar esses restos e eles depois você vai lá buscar seu adubo para adubar suas plantas, sua horta Muito e legal. fazer tudo isso assim. Amei. Ideia não falta, né? Mas vamos lá. Legal. Mudinha, como plantar, como cuidar, né? Pode ser uma planta da semana. E às vezes a gente tem. Eu morro de dó de cortar, até de podar eu as também. plantinhas. Às vezes sobra uma muda, mas ela está crescendo tanto ali, e aí você vai jogar fora? Não, às vezes tem alguém que tá precisando num jardim, aí você doa a muda, fala daquela planta, como cuidar, e ó, tem mudas disponíveis, você pode passar aqui e pegar. Acho bacana, né? Eu Falar acho sobre ótimo. safra, né? Safra também de alimentos. Exato, Esse mês é o mês de tal, né? tal fruta. Tal fruta, tal. Tinha, há um tempo Nossa, atrás, tinha um grupo que se reunia na casa onde a Leninha mora hoje, mas que morava lá antes era a Vilma, que era o Clube Eu do participei Bordado. desse grupo, era muito bom. Tinha uma Depois tinha um café. receita de um chutney de manga, É. que era maravilhoso. Aí todo mundo doava as mangas. Eu só peguei a receita porque sempre acontecia no dia que eu tinha aula, eu nunca conseguia participar. Eu estava só no grupo, sabia o que acontecia, mas nunca Nossa, a consegui ir. Vilma era fantástica. Era. Aí, de Mas é repente, isso, eu acho que consegui. tem muita. Eu lembrei do Marcelo, né? Que o Marcelo faz tantas coisas gostosas, né? Outras Exato. pessoas, né? Lembrei dele aqui agora, dos pastéis, enfim, das coisas. Então, tem muita coisa bacana. Eu acho que A pautas Dulce com não os faltarão. artesanatos. Não vão Nossa, cada coisa faltar linda. pautas mensais, né? Agora a gente tem que focar no primeiro, Quando porque é que vamos colocar a data para sair o primeiro, porque eu acho que a gente precisa de data. Se a gente não tiver data, a gente não vai. é. vai Eu sugiro fichando. Então, pode abril, ser para o início abril. ou final, ou início de abril. Eu acho que Eu, eu abril, não dou, abril eu o não dou conta de jornal, fazer então o projeto vai Não, até ser o em mês de abril. abril, não. eu acho Receita, André.
Você Não, vai estar projeto sozinha, Andréia, ou vai ter gente te ajudando nessa parte? sozinha, em princípio. Mas não tinha uma outra pessoa que se ofereceu? Quero o Guilherme, não? Tinha uma moça também, não tinha? Acho que sim, não sei. A Você tá Mônica falando. Alencar. A Isso. Almadiva também, ela entende bem, não, Almadiva? Ela que, inclusive, está fazendo essa Photoshop, parte mas lá do. para diagramar, Diagramação, né? não. Ah, porque, Andréia, se você pudesse contar com a ajuda de outras pessoas, né, para você não ficar sobrecarregada. Até que do jeito que está aí o projeto, ele é simples, não é nada Pois é. demais. Mas o negócio é o programa. Eu descompactando esse programa aqui final de semana, em Ah, 2, 3 dias eu consigo fazer. Então você acha tá, que ó. tá, tipo Aí outra assim, coisa, toda matéria tem que ter foto, tá? Eu acho bacana também. Aqui, mas a foto do trabalho do projeto, né? do Daquela questão, assunto, Da né? Da matéria que você ilustração. estiver se eu fazendo. estiver falando sobre a avenida principal, né? Que é os Isso, Emboabas, então vai ter uma foto da isso. avenida, Pode é ser, isso? Pode é, ser? Tá. pode. Porque Ó, então, eu É, acho que, olha, eu sugiro o seguinte: essa primeira edição, eu acho que deveria passar principalmente pela Ângela, né? Assim, no sentido assim, é, que eu acho que primeiro teria que ser essa apresentação, não é? Da apresentação do jornal e tal. essa é a ideia do jornal, por que foi levantada essa ideia da questão da integração social, desse coletivo que precisa se conhecer melhor, né, Ângela? Ninguém melhor é. do que você para escrever esse primeiro Identidade do É um editorial. condomínio. editorial. Identidade do Esse Exatamente. condomínio. editorial tem que ser seu, né? Aham. Eu acho Tá. que Vamos fazer, Independente. vamos montar as não é pautas, então, independente, você é que acha? você, na verdade, capta tudo, né? Todas as ideias e faz o editorial. Eu acho legal, como diretora, mulher, enfim, isso é muito importante. Eu acho que o editorial primeiro deveria ser escrito por você, por Uau! volta da Você não tem Espanha. noção do quanto trabalho eu tenho tido e o Não, mas quanto tá aí você difícil, pode. assim. Não, mas você Ah, pode contar com minha ajuda, por exemplo, no que diz respeito a te ajudar ou digitar, entendeu? aham. Tipo assim, eu estou apertada, não vou conseguir digitar, passe, eu digito. Alguma coisa assim, você não vai ter que. Porque eu sei que você trabalha. Eu sou à toa, tá, gente? Porque eu sou aposentada. Então, Você está de seu descanso eu merecido, posso né? ajudar no que for, naquilo que eu puder ajudar, eu estou sempre aberta. Eu Então, sou precisou de protetora animal digitar. também, acho bacana Isso é ser Isso tem que ótimo. colocado essa colocar. questão da A questão proteção animal, a importância da castração e da tudo, né? castração, inclusive trazer aqui dentro, né, Ângela, a castração. Deixa eu perguntar uma coisa que eu lembrei aqui. Há um tempo atrás, recebi uma carta falando que o pessoal do censo viria aqui. Eles não vieram, não. Vocês receberam algum Eu recenseador recebi, Eu na em minha recebi. casa vossos vieram. lares? Porque eu não recebi, não. Eu Uai, não se faço foi Vieram. na sua parte. casa, a gente não está sabendo, Alma Diva. Por quê? Porque tem um mês que a gente assumiu e chegou para a gente na portaria que eles vieram, mas como não nos foi avisado antes, aí Mas os faz porteiros. tempo já, faz Tem Mas, tempo. muito tá, não, tempo, mas esse mas eu ano. acho que eles não É, visitaram o aí não condomínio. Eu acho que Não visitaram eles porque eles visitaram. estiveram aqui, Eles vieram aqui em mas casa, não aqui em foram. cima da Aleijadinha toda, eles passaram em Pois é, mas toda. aqui na minha Não nos rua ninguém avisaram, foi. então eles não É, puderam entrar, porque a gente nunca sabe se realmente alguém, Não, né, por mas conta dos golpes. me ligaram da portaria dizendo que o censo. Eu recebi. aqui na minha Recente? casa, ninguém, Não, não ninguém. é E na recente, minha rua eu já foi ano conversei, já passado. Não. perguntei, É porque ninguém. semana passada já tiveram aí tentando entrar, mas a gente não tinha relação de quem era, quem que era, não estavam credenciados, então
não permitimos a entrada, porque tem que Uhum. nos avisar com antecedência, né? Entra aqui. Mas eles têm o credenciamento deles, eles têm uniforme, tem tudo. Tem que Mas mandar, aí os a seguranças prefeitura acabaram não mandar. permitindo em razão disso. Sabe como Vamos então que voltar foi à pauta feito? do jornal? Vamos. Vamos Eu estou voltar. escrevendo aqui para a gente deixar sacramentado. Isso. Senão a gente fala Vamos lá. e não chega num. É, isso mesmo. Vamos lá. Então, a Consenso. apresentação, né, do jornal, Eu por botei motivo, a editorial motivação. de abertura, tá? Pode ser? Aham, Pronto. pode. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai fazendo à medida que vocês vão falando. Espera aí. Aí fica mais rápido. Aqui. Ó. Bom, primeiro o nome vai ser Paragem do Tripuí mesmo. Aham. Tem aceito. Tem. Depois eu ponho uma letra maior, né? Então, Tranquilo. deixa eu aumentar logo, fica melhor. Então, botei a história da primeira rua, né? Não é das ruas. Escolhe uma rua aí, Rogéria, já de uma vez. Rogéria, a Eu acho primeira que é começar qual? com a principal, que é em Boabas, é a que entra no condomínio, né? Então, história da rua em Boaba, né? Em Boabas. Uhum. Aquela da administração Da é Vila Alameda, né? Rica. Na verdade, da Alameda, é Vila Rica. Em É Boaba Vila Rica. dá para vir É. para É cá. a Alameda. Então, vamos Alameda Vila colocar, Rica, Vila Rica. eu acho que pode colocar da Alameda que é a Vila Rica. principal, né? É, Isso. Agora a Porque gente tem Alameda que tem Vila aquela lembrar, rua de nome engraçado. Ela não vem até aqui como Vila Rica, não. É No meio do depois caminho, ali é em tem Boabas. Boaba. É. Ela vai até tem o trevo só. só que lembrar Isso. que tem que ser mais resumido, não pode ser muito Muito grande. A pessoa resumido, não lê, né? extremamente resumido. Eu botei receita que Bem objetivo. Eu acho que pode colocar livro do Clube do Livro, Clube do colocar um Livro. resuminho, É. chamar. tá, sobre Clube do Qual livro Livro. que eles estão lendo? O primeiro chama Tudo é Tudo é Rio. Rio. Tudo é Rio. Tudo é Rio. Acho que pode colocar também os avisos, tipo missa mensal, isso aí já no final, né? Missa mensal, dias do lixo reciclável, avisos do mês, tá? isso. Isso. Hum. Podia colocar a compostagem, a importância da compostagem. Eu acho que tem que ter uma paginazinha com as fotos dos eventos também. Isso. Aconteceu no condomínio, ou aconteceu na paragem, né? Aham. Aconteceu na paragem. É. Aconteceu na paragem. Já está ficando grande, viu? Mas não tem Já? problema não, quanto mais Não, o ficar melhor. grande que eu digo assim, olha só, pontos, né? Sobre o E aí já. meio ambiente, o que é que nós vamos falar? Então, eu tinha pensado que matas são essas que nos cercam, né? Uhum. Ou Fui. Oh, as matas do Tripuí. Eu acho que se o Otávio escrevesse, hein, Eu peço Otávio, para ele. uma Só coisinha. escreve muito, tem que ser mais objetivo, mas ele tem muito relatório que ele manda para gente, e de repente eu pego um trecho do relatório, a gente faz uma edição, alguma coisa assim. Isso. É só E para fora. falar o tipo de mata, o tipo de bioma nosso, que nós As matas somos do um bioma Tripuí. de transição entre. Podia colocar pelas matas do Tripuí ou nas matas do Tripuí, porque aí a gente pode tanto falar da fauna quanto da flora. Como da Isso. flora.
nas Isso. matas do Tripuí, né? Das Isso. águas também, então aborda tudo, ou seja, na mata, qual a importância da mata, né? Ela é habitat de quais animais, né? A importância dela para a água, etc. Acho E bacana. Aí tinha que ser Agora, uma coisa assim, né? 3 pontinhos. Porque É, acho que tá bom aí, não tá não? mas eu eu- acho o que tinha que ter primeiro uma. tá ótimo, gente. O primeiro tá bom. Não, só Vamos. de dicas, de alguma dica que é rápido também, talvez, não? Então, Ah, é. avisos e dicas. Avisos do mês e dicas. Eu acho que tem que ser do Isso. mesmo, na mesma página. Avisos Do mês E e e dicas. dicas do mês. E- Então, por exemplo, condomínio sem dengue, né? Eu acho que poderia colocar alguma coisa, né? Assim como alerta, né? Tipo, para ter cuidados. Isso é importante, hein? É importante. As piscinas descobertas, abandonadas. Isso, aí a gente pontua, né? Coisa É, rápido, mas é que é legal, que é interessante colocar. Podia aqui perto colocar de casa. alertas. Alertas. É, porque Alertas. Chama igual o atenção, pessoal que é. viajou, deixou a piscina tampada, aí Hum, choveu, que foi uma beleza, aí ficou aquela água empoçada, pois é. limpinha, Linda. Pronta para para atacar. dengue. E alerta geral, ou alertas gerais, Alerta enfim, geral é bacana. legal. É bacana, porque sempre vai ter um alerta, né? É, Câncer feminino, próstata, não sei o que, chamar atenção, esse mês é da mulher, gente, fica atento, vacina. Isso é É o... bacana, né? Uhum. Telefones úteis também, eu acho que é importante colocar. sim. Bacana. Telefones úteis, horário de ônibus. É. vamos botar utilidades, né? Não, é uma coisa assim, mas que aí entre os telefones úteis, os horários de ônibus, como é que a gente pode... Avisos não. Não, é utilidade pública. Utilidade pública. Isso. Porque depois vai criar uma coisinha para a saúde, uma coisinha para o esporte. Aí devagarzinho a gente vai A criando, gente vai né? adaptando com o correr do tempo, Adaptando, né? né? Meio ambiente, esporte, eventos, festas, enfim, né? Uhum. E agora, cada um vai escrever sobre cada um? Como é que vai fazer? Então, Ó, eu vou ficar o, ali, ó. o clube do livro, eu vou pegar aquela resenha que vem nele, né? Já colocar no lugar, a Eu vou receita botar também, aqui. e E a data também. No livro, no dia do livro, coloca qual que é a data do que vai ser o encontro. O primeiro livro a ser lido e o dia que vai reunir para poder discutir. que E a dia lei... você sabe, Mas Rogério? aqui é o primeiro final de Não, semana. Não, aqui. Ele vai, na verdade, a gente vai ter que colocar ele como já tivesse colocado, já tivesse acontecido, porque ele vai ser o primeiro final de semana de abril. Provavelmente o jornalzinho ainda, nós vamos estar soltando o Não, jornal. eu acho que o jornal deve sair na segunda quinzena, né? Pois é, Eu então. estou contando isso aí já no início de abril, não? Não tem Pois é, como mesmo não, que Angela, saia não no tem como início de não. abril, o negócio do livro, o evento do livro vai ser dia 2. É, Então, aí a gente vai tirar Vamos fotos e ver. colocar. Aí eu acho que é até legal, porque aí É. incentiva quem não fez, sabe? tá bem. Quem Tira vai escrever foto, no Clube do Como Livro? aconteceu na a paragem. ideia do Clube do Livro foi de quem? a ideia foi da Nara. Na verdade, eu Então tinha. chama a Nara, troca ideia com ela sobre É, como que ela quer que coloca. Aí põe aqui, ó, aconteceu na paragem. É. Dá um e toquinho nela e fala para vou falar ela. com ela. Eu estou Nara, conversando com ela, eu vou falar com ela. Isso. Que aí ela dá, ela que vai, ela resolve o que ela quer que coloca. Isso é bom. Se já coloca o primeiro livro, se já coloca para o próximo, enfim. Aconteceu na paragem, pede a Bel, que aí a Bel é que é do social, ela que É, tem as fotos de tudo, é. né? aham. Nas matas do Tripuí,
Aí eu vou pedindo o Otávio para o pego dos relatórios dele. Isso. Hum, Flávio. Avisos do Vou mês. abrir para minha gatinha ali, que ela está presa do lado de fora, miando para mim. Acabei de abrir para mim. O meu já veio aqui, já fez carinho, já puxou o microfone, já estragou tudo bastante aqui. Avisos e dicas do mês. A minha gostosa. Aqui, ó. Fala oi para todo mundo. Oh, Gente, que delícia, gente. bonitinha! Essa é a minha É Meg. fofa. Bonitinha. Eu posso ficar com avisos Hã? e dicas? Gente, eu acho que cabia, sabe o quê? Já que vocês falaram nisso, profissionais do Triple I, não. Como é que a gente faz? Assim, por exemplo, tem uma médica que vai, Prestadores de serviço. É isso que você quer falar ou não? mas não é bem É prestar. sobre... Explica, então. O que você está Assim, pensando? por exemplo, eu falar sobre o meu trabalho, né? Ah, tá. Uma psicóloga fala, uma pessoa que ensina inglês, outra pessoa que... Tem tanta gente que faz. Palavra do associado. Voz do associado. Tem uma Eu Né? acho amiga que é nossa voz, que voz do faz associado. patchwork, né? Ela faz Tem muita coisa. artesanato, dá Nossa, aula de artesanato. Então, tem muita Aham. coisa. Eu acho que cabia aqui, não sei aonde. Como é que a gente... O que é que você falou? A voz do... Ao invés de Do até de associado. associado, porque às vezes a gente só coloca associado, 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 e tem os É, inquilinos também, né? Então, acho que com a Faz palavra o como? morador, Ou né? faz como classificado. O vizinho. o trabalho dos nossos vizinhos? É. não. Não. Eu acho que devia ser Gostaria. classificados, que aí não tem número, não tem quantidade. Se tiver um, ou se tiver 20, a gente põe no Não, mas RG. o que eu estou Não, entendendo mas Bem da classificado. Almadiva não é falando assim, por é, exemplo, alguém do meio jurídico dando uma dica do jurídico, é Isso. alguém do meio Ah, entendi, ambiente tá. dando uma dica do meio ambiente. Então, com a É. palavra, o nosso vizinho, não Bom, uma coisa assim, porque aí você não fica preso só ao associado, às vezes ele está morando É. aqui de aluguel, Não, igual você daqui. aqui, mas nosso vizinho pode ser fora do condomínio, né? Então é o seguinte, vamos pensar melhor. Talvez voz dos moradores, É, a voz dos moradores. porque aí pronto, é morador, é associado, quem mora aqui dentro, É. independente de ser associado ou não, de ser inquilino ou não, proprietário ou não. Aham. Acho que fica melhor, sabe? Que engloba todo mundo. a O, voz dos o, o- moradores. a voz dos moradores, tá? Qualquer coisa também a gente pode Vai ir mudar, aperfeiçoando. muda. É, Isso, Claro. Uhum. Esse é o primeiro para a gente começar a mexer. Isso. aham. Hum. Então, a Avisos voz e dos dicas. moradores, como é de morador, por exemplo, vamos supor, a primeira Almadiva, estou lembrando de você, né? Almadiva dos seus cursos, que você dá, você já pode colocar. A Flávia, que dá aula de inglês, né? Tem Uhum. aula de Eu tanta coisa, faço. nossa senhora. Patchwork da Conceição, enfim, um monte de coisa, né? A Conceição da Miriam. A Miriam dá aula de artesanato aqui dentro. Pois é, pois é. Tem Desse muita jeito. coisa. Nossa, muita gente. Artista. Avisos e sim, dicas. Quem ia ficar? pode ser eu. Ivone. Seu nome tem acento, né, Ivone? Ou não? Na verdade, eu não tenho, não. Não? E tá na Esse nova ortografia, alerta, não tem. esse alertas gerais, como eu acho que ele vai estar muito ligado à questão de saúde nossa, né? Dengue, zika, chikungunya, vacina, para esse mês é do câncer, esse mês é da próxima, não sei o quê, paralisia de caté.
de ser uma pessoa da área, né? Uma enfermeira. Tem uma vizinha da Bel que é muito bacana, como é que ela chama? É A Grazi. Mônica, Grazi. é a Grazi. A Grazi é muito bacana. Conhe- Eu acho que o marido dela é médico, não é? E É, a Grazi tem um Instagram sobre organização, Ó, da que pessoa legal, se hein? organizar seu dia. olha, Hum. isso é uma boa reportagem. É É, Grazi Também. com Z, é? É, com É Z. Graziella, né? Ah, É. Ela chama Graziella. E o marido dela é médico, não é? Eles são socorristas. Se não me É, engano, né, gente? Essas é. dicas todas de olha, a Aham. relacionamento dica de um à saúde do socorrista, né? coletivo, Em dias de. é, É muito legal. né? Eu Tem acho que é muito Então, importante programa. ter um médico aí no meio, né? Almadiva, você Oi. podia colocar aqui no alerta gerais desse mês, vai ser sobre a dengue. Coloca assim, dengue. Uhum. E Dengue aí, vacina, né? A vacina está aí, gente. dengue e vacina. A vacina da Covid está aí, ó, para todo mundo. Tô A fora. bivalente. Não, tô fora. Eu sinto muito, mas essa vacina eu não tomo. Essa eu tomo todas. Mas ela é importante, né? Então a gente não pode deixar de chamar atenção. precisa, gente. Depois de 4 doses. Ai, gente, pelo amor de Deus, Precisa, chega de uai. Pois vacina. o Covid mudou, ele Ah, sofreu uma não. modificação. A gente já tem com a imunidade de rebanho, gente. Tá tão tranquilo. Teve não, Mas, Bel teve 4 vezes. então, coloca só Bom, dengue. mas isso Pronto. aí, gente, lá quem vai olhar lá. Conversa com a Graziella, vê se ela aceita o Aham. marido dela. Porque é importante ter Ó, ciência aí no meio. Quem está tem- ligado à ciência lá, para dar os toques, enfim, né? Coloca Nós sobre. estamos voltando com doenças gente, infantis ó, que tinha eu anos que a gente não aceito. tinha mais e está voltando. Isso é Olha importante. só, eu aceito, essa é só a minha opinião, mas acho que cada um faz aquilo que é livre para. Mas é só para chamar atenção, É querida, porque porque a a gente tem vacina um tá aí, muita gente. coletivo. Tá, a Por vacina exemplo, aqui voltou e tem muita muita gente não sabe. criança e Está não dando sabe. muito problema também. Está dando muito problema. Muito. Mas aí tudo bem. Eu acho que tudo bem. É só Né? minha opinião. Né? Coloca pelo menos para alertar que a vacina Bom, tá aí, para quem agora, quiser por tomar. exemplo, a dengue, a vacina da dengue, ela foi feita em 4 anos, teve teste, foi feita em toda como devia. E, e realmente a dengue é uma doença horrível. Eu tive dengue hemorrágica, Nossa Senhora. hospital, né? Então, eu sou píssica com dengue. Aqui em casa é cheio de vaso de planta e eu estou o tempo todo vendo terra, vendo se tem alguma coisa, entendeu? É super importante, porque a Eu, E eu, aqui a gente tem as dengue, piscinas, que são ultimamente, é, perigosíssimas, né? a dengue As está pior piscininhas aqui. que o Covid. Está pior, Por mais do isso que que o tem que falar de Covid. vacinas. Tá voltando umas doenças assim infantis que tinha tempos que não tinha, porque ficou baixo o número de vacinados. Então, alertar mesmo, esse mês tem vacina para isso, para aquilo. A dengue está aí, para chamar mesmo a atenção. Né? Agora, se vai vacinar ou não, aí já é de cada um. É, com Ô, certeza. Almadiva, nessa utilidade pública, você já podia colocar também, para a gente lembrar, que seria os horários de ônibus, não é isso? Uhum. isso, ônibus e telefones úteis. Isso. Ônibus. Telefones úteis. Aí tá ótimo. Nossa edição, olha que coisa boa, já montamos isso. Quem vai Ó, ficar? e tem, A utilidade pública eu fico com ela. Andréia, o Oi. horário de ônibus para Belo Horizonte, para Itabirito, para Cachoeira, essas Tá. coisas, né? Aí você já sabe. Hum. Então é bom a gente botar aqui.
O meu sonho também, sabe, Ângela, de consumo, o meu segundo sonho depois da horta, Ah, é a gente ter um micro-ônibus, Exato. Belo um Horizonte. que sai às 7 e outro que volta às 7 da noite. Igual lá o Alphaville tem. condomínio lá do... Como é que chama? Do Retiro das Pedras. Igualzinho. Alphaville também tem. até porque quem tem uns lotes nossos, nós detectamos alguns lotes, somente slots que o Olímpio usava para pagamento, só lá na Alameda Estrada Real. A Alameda Estrada Real é a última, lá em cima, longe. Aí, ou Os seja, e os é lotes uma, são assim, né? Ribanceiras. o lote É, é assim. assim. É, E ele repassava como se tivesse um valor alto. O valor é. venal deles era, na imobiliária, 130 mil. Aí eu parei e pensei assim, nossa, que eu achei desculpa o linguajar, mas uma sacanagem, porque até quem compra lá, quando a pessoa vem só para final de semana, é uma coisa, você vir para morar e ter que sair para trabalhar todo dia, é muito longe da portaria, você tem que É. atravessar o condomínio todo. Você conseguir alguém para trabalhar na sua casa, aquela distância toda, quem que vai aceitar? Ou seja, ou você vem buscar na portaria, a pessoa não tem condição de andar isso tudo para ir trabalhar lá na Uhum. sua casa. Então, é um lugar muito longe, que realmente, da dimensão que o condomínio está tomando, teria que ter Um um ônibus lugar. interno e um externo, né? Um É, interno e que rodasse o condomínio e depois levasse a gente para fora do condomínio. O Retiro das Pedras tem e eles ganham uma grana violenta, sabia? Ajuda o condomínio para olha, não caramba. fosse estudar, como a gestão participativa, o que tiver de ideia boa que a gente conseguir Pois implantar, é. apesar de que a nossa gestão é só tampão, só até o final do ano. E o tanto de coisa que tem para Não, trabalhar Não, é vai mas ser muita tem, não. mas coisa. não, Viu? nós vamos Não se continuar iluda, não. fazendo. Não, Tem Não se coisa não iluda, vai demais. não. terminar assim, não. Oh, Não é uma paixão, não, que termina ah, assim de repente, não. o Gente, gás, É uma mas história, uma história e existe bonita. esse muita coisa. telefone, existe esse telefone da segurança? Podia ser polícia, né? Ah, tá, da segurança? Não, Polícia, da Interno, polícia, portaria da interna. PM, portaria, né? Só. polícia civil, polícia militar, Polícia Aqui, rodoviária. são muitas rodoviária. vivências, né? Na portaria É. hoje passando, eu nunca consigo chegar em casa direto. Aí me abordaram lá acerca de alguns temas aqui entre vizinhos. Eu falo que tem coisa que foge do nosso controle. Falei assim, ó, tá, chegou a esse ponto, aí cabe um BO. E aí, com BO, a gente tem como tomar Falar providência. nisso, Ângela, eu vou, depois dessa reunião aqui, vou entrar em contato com você, que eu tive um problema sério essa semana lá. Na verdade, foi sábado, com uma pessoa que eu acho que não está preparada para ficar na portaria. Tá. Mas Aí, isso é um assunto com você depois, tá. particular. Então, são situações que a gente percebe assim, ó, briga de casal, que não tem como a gente ficar entrando em muita coisa. E até maus tratos. Então, foge do que a gente pode cuidar, né? Então, chega no extremo que aí Maus tratos é registrar BO, quem estiver vendo, não aí não tem o que tem, não fazer. justifica, né? Por mais que a gente se compadeça, mas Mas tem você que. pode, mas, por exemplo, agora eu vou entrar numa questão que eu acho que é séria. Eu estou vendo uma vizinha apanhando, né? Sempre. Aí Ela sim. grita, pede socorro. Se eu Aham. tenho o telefone da Polícia Militar na utilidade pública, moradora Rogéria, aciono a polícia com aquele código lá e eles vêm, e eles vão entrar, e eles vão Esse é resolver. um tipo de dica Porque que poderia ser dado, a entendeu? questão é que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Então, é Não, obrigação, é dever não. de qualquer vizinho. Percebeu?
uma cena terrível, alguém pediu socorro, alguém te No fez um sentido sinal, de né? achar que chamar a segurança Não é o achando que condomínio, seguranças. não é o condomínio, Exato, é é isso que eu eu, estou querendo pessoa. falar. Que, por exemplo, aconteceu outro dia, aí eu falei assim, nesse caso, vocês têm que orientar a pessoa ou chamar, já que a mulher está lá, quase foi Chama a atropelada polícia. pelo ex-marido por conta de briga, não cabe o vigia ou o segurança entrar. Eu falei assim, vocês têm que fazer o seguinte, chamar a polícia. Esses casos são casos de polícia, Com né? certeza. Então, é não calar. A mesma questão dos maus tratos. Ou seja, tá vendo? Aí você não pode também ser omisso. Mas tem coisa, por exemplo, eu acho que eu tenho no WhatsApp, posso até mandar. Se você viu uma mulher sofrendo uma violência, liga tal número. Se você viu um idoso sofrendo uma violência, liga tal número, entendeu? Porque eles acham que avisando a diretoria, a gente tem como resolver vai tudo resolver isso. o problema, Não tem como não tem resolver. como. É essa questão aí que eu falo do meter a colher, entendeu? É porque acham que a gente vai dar conta por ser aqui dentro de tudo. E, inclusive, eu falei assim, e aí se a polícia não vier, aí sim, vocês entram em contato conosco, que aí eu tenho que ir à ouvidoria da polícia e avisar, ó, estão solicitando e não estão vindo. Aí sim, né? Mas se você liga, a polícia vem. Eu já liguei, a polícia veio na porta da pessoa. Porque a Outro dia mulher gritava, ligaram, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, ele vai me matar. Daqui de casa já liguei, nem saí lá fora. Já mandei, falei, ó, mas isso tem muitos anos, tá, Ângela? E aí falei, o endereço é esse, e liguei para a portaria e avisei, falei, ó, a polícia vem, houve uma denúncia, a polícia vai chegar. Pronto. Na época a portaria já sabia, porque tem que liberar para eles passarem. seria. Nem falei Então o que tá. era, falei, a polícia vem. Pronto. Aham. Hoje é até mais fácil porque tem um número, né, para violência. E agora a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham juntos com promotoria pública. Essas coisas estão ficando muito bacanas. Então tem agora, tipo, eu não sei se é 180, o número que você liga é anônimo, não precisa falar nome, nada. Você só dá o endereço e eles enviam um carro da polícia para resolver a situação. Exato. Mas, enfim, acho que à medida que a gente for escrevendo, for aparecendo, as ideias As surgem, né? necessidades, né? As necessidades também, né? Aham. Todo mês vai ter uma necessidade, vai ter um evento, né? Um evento novo. Meu coelho sumiu, cadê meu coelho? Meu gato subiu no carro, não sei o quê. O O cachorro gato do vizinho subiu no meu carro. subiu no carro, e aí vou acionar o condomínio para pagar meu carro. Esses absurdos assim, né? Nossa, estou com vontade de ter esses problemas. Vou matar todos os miquinhos porque entrou um e É levou a Siriema que minha morreu. uva, E a Siriema... minha uva, minha banana. Vou botar veneno para as araras. Elas descobri que elas comem fios. Eu nunca vi falar isso, gente, sinceramente. Arara que come fio elétrico aqui no condomínio Come. tem, não. Mas aqui no As condomínio... maritacas comem. Pois é, mas Rato aqui no condomínio tem maritaca que come fio elétrico, não tem? Tem. Em cima do escritório tem um ninho, que você chega lá na hora que está tudo em silêncio, eu tô assim, mas que barulho é esse? Aí tem o ninho de filhotes. maritacas lá Ai, de... Bom que delícia. elas acharam, elas invadiram um terreno improdutivo. Aí estão lá, você escuta o barulhinho delas, assim, filhotinhos, bonitinhos. Ai, eu fico Mas, muito enfim. preocupada com nossos bichinhos, sabe? Eu morro de Também dó. fica. E a gente pode Tá mostrar que aqui, tendo- ó, tá no tem uma grupo, família viu? de 3 pica-paus amarelos. São lindos, sabe? Eles são escandalosos. Eu já E os percebi que eles... tucanos, né? Mas essa de pica-paus, assim, são os 3. Tem um tempinho já que eu não os vejo. Mas são 3, andam juntos. Eu percebo em todo o condomínio e já os ouvi também em Amarantina. E aí você vê sempre que andam os 3 juntinhos, sabe? Então, acho que Bonitinho, é né? sempre a mesma família. Pica-pau amarelo, bacana, né? Bacana Conhecer. demais, Muito bacana.
No alerta Eu tenho geral as tem fotos aquela coisa bonitas da aqui de lagarta, sirema. né? Da lagarta, da É, mutante. Isso Aqui, foi bacana. Eu fui parar na UPA, gente, com aquela que parece uma peruca. Ela é maravilhosa. Eu enfiei a mão, ela só esbarrou no meu braço. Eu fiquei 24 horas no soro e passei Uau! perrengue mesmo. Ela é danada. eu fui colher acerola à noite. Nossa, tava uma, peguei assim. Eu sei que na hora que eu botei, estava tudo queimado. Aí ficou muito irritado. Eu tomei um antialérgico, acho que o que aliviou foi o antialérgico. É. Mas ficou com a pele muito irritada, uma semana, e aí no dia seguinte, mas no dia seguinte que eu encostei, eu fui, com o dia claro, eu fui lá ver o que que é que em que eu Estava encostei. lotado, Aí, né? aí ai, tinha uma só com aqueles Mas só. pelinhos. Aí a dor é uma coisa horrorosa, assim, quanto dói, Nossa, quanto gente, eu fiz xixi na calça, para você ter uma ideia. é, Tanta não, dor que eu senti. E não meu foi braço ficou pior. igual queimadura mesmo, É, como se eu eu tivesse tomei queimado. um corticoide e um antialérgico, assim, para eu conseguir passar a noite, assim, aí aliviou, ficou só irritado, A sorte mas é eu que não eu tive achei nada. ela, e é o que eu faço, eu ponho no vidrinho e levo, né? Porque aí o médico já sabe, né? Que eu já chego assim. É igual É, quando eu fui picada pela armadeira. Aqui a gente tem muita armadeira, né? Por causa de tem. grama. Que E é aí isso? foi a mesma coisa. É uma aranha Aranha. aranha. perigosíssima, perigosíssima. É Ela aquelas pode assim? te levar a óbito, assim, se você Não, Pequenininha, mas ela não é grande, não, ela é pequena. A é, gente tem que tomar cuidado com a aranha que não faz teia. E agora, nessa Teia, época tudo de bem, a que não calor, faz é a elas perigosa. procuram lugarzinhos frescos para ficar. Elas ficam na grama e saem da grama, fazem Já vi assim. um tanto aqui em casa delas. E Ai, que eu calcei a galocha, esqueci de olhar. Não, isso Ai, tem Ela que, picou meus 2 dedos. isso é qualquer sapato, você tem que bater. Mas sabe aquela distração? Se lembre que Distração. você está no lugar delas, né? Pois é. Depois disso eu fiquei atenta, nunca mais. É, ó, acho que tá bom, né, gente? Eu tô. ótimo. Aí, que nossa, dia que a gente tem que entregar isso aqui? Depende da acho que dona Andréia agora. na primeira semana de abril. Não, nas primeiras semanas de abril já Não, é para estar pronta. é. Semana que vem, não? Ah, então na última de março, porque a vai. partir do dia 12, 25, daqui a 2 semanas, que tal dia é, 28 de março? tá Para mim ótimo. Pode tá Uma ser, massa. terça-feira, daqui a 15 dias. Tá bom. Aniversário Quem da minha irmã. terminar e quiser entregar antes também, Tranquilo. já 28 de entrega. março, pode ser? pode. Pode, bacana, gente. Vou anotar aqui, 28 de março. Nossa, estou tão feliz com esse jornal, que bom, né, gente? Muito bom. Lembrando também que a gente tem que escrever nele, né? A primeira edição, tudo bonitinho, Ah, igual lá o sim, Bastão das né? Águas, né? É. A Almadiva que vai fazer nossa arte, Almadiva. Vou fazer outra. Aquela ali eu não gostei, Tá. não. Você não gostou dela, não? Gostei, mas não gostei muito. E é assim, vendo. Tá Sabe quando certo. ainda não é? Você Aham, alguma coisa. Tem Tá uma. aham. bom. A É isso. Almadiva é boa nisso, ela é boa. Ela fez um lindo, aquele lado do nosso trabalho, né? A Almadiva ficou lindo. Eu não sei se eles sabem, né? Mas a gente está com um projeto para os jovens de Amarantina, né? É um projeto social com os jovens de Amarantina. A gente está começando. Isso é legal de você colocar no jornal, Almadiva. É, Isso é excelente, porque quem quiser Almadiva, de vai repente contribuir. possa vir. É, É, É. uma ideia boa. Eu ia propor botar, né? E a gente está. Eu fiz um questionário
e os jovens estão respondendo, né? Aquilo que você faz no Google Forms. E eles estão respondendo e gerou, assim, sabe? Tanta coisa A gente perguntou para eles a idade, claro, né? Nome, idade e tal. Se eles gostavam de esporte, que tipo de esporte, se eles Uhum, queriam aprender alguma coisa que gerasse renda, uhum. que tipo de jogos de rua eles queriam, sabe? Que mais? Me ajuda aí, Vânia. Em relação É, à saúde, se queriam algum grupo de crescimento, de ajuda psicológica que a gente vai fazer, né? cursinho, né? Se eles podiam, né? Se Cursinho, eles aula de precisam de inglês. aula de Eles querem inglês. aprender artesanato, maquiagem. A gente foi botando algumas coisas e passando coisas. Bacana, Almadiva. E aí a Que gente vai bacana. precisar de ajuda, né? Porque nós vamos. Eu posso colaborar. O que eu puder colaborar, pode contar comigo. Às Ah, vezes você Aqui, entra no grupo, botar no seu você no aqui, grupo. deixa eu só fazer um adendo aqui muito interessante. Vocês viram? O pessoal de Lavras Novas hoje foi para Belo Horizonte para denunciar Sanioro. Tiveram na Assembleia. Vocês viram isso? Mas foi só de Lavras Não. Novas. eu vi no Houve uma denúncia, jornal, passou no jornal. Um pouquinho antes de eu entrar com vocês, eu estava vendo o jornal, o no jornal, MG2. no E jornal de uma aí hora, passou de a Chapada, mostrando a água lá, a água. mostrou Lavras Novas, Chapada, aí falando da Sanioro, da qualidade da água que eles estão distribuindo, que é péssima, tem como é que é? Coliforme. Coliformes fecais. Fala Coliformes errado. fecais. Então, tem tanta coisa na água que você não acredita, e o preço lá nas alturas, mas foi um Ah. movimento de Lavras Novas e Chapada. Não, eu não vi ninguém mais entrando. Mas é uma pena, porque podia ter juntado todo mundo, né? De Glaura, de Ouro Uma Preto, ótima oportunidade, né? de Amarantina, mas vai dar sequência, sabe por quê? Foi feita a denúncia no Ministério Público, com o deputado fazendo audiência e anotando as questões. Eu acho que fizeram um auê bem grande, foi bom. Então tá bom, né, gente? Hoje já vai dando. Eu acordo muito cedo, vai ficando Uhum. muito tarde, eu já vou Vai ficando dar Vai 10 horas. descansando, né? energia baixa já. Olha, Botei a pauta lá meninas, no grupo, viu? Para todo mundo ver. Ok, já vi olha, lá. Beleza. então, boa noite para cada uma de vocês, bom Boa descanso. noite. E, o André, qualquer coisa que precisar de ajuda, qualquer uma de vocês que precisar de ajuda, é só mencionar, Tá, tá? joia. Beleza. Tá bom. Tá, Então, joia? boa Obrigada, noite, gente. Foi ótimo, foi Gente, super muito bom. produtivo. um abraço. Muito Obrigada. Tchau. Sai, né? Eu Tá bom. vou Obrigada, boa botar a noite para gravação vocês. Boa no noite, grupo, beijo. viu? Tá joia. Boa noite, obrigada. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau.